Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, ao longo da história existiram imensos regimes que nunca desistiram da repressão política, nomeadamente a União Soviética, tanto de Stalin como de Lenin, nomeadamente a Alemanha Nacional Socialista de Adolf Hitler, nomeadamente, agora, atualmente, a Venezuela de Nicolás Maduro e a Alemanha Democrática, é verdade, porque neste momento a Ministra do Interior não desiste de reprimir revistas de direita. Revistas, meus caros. Portanto, a preocupação da Alemanha democrática, com imensas aspas, é uma revista de direita. Vamos então ver esta notícia, porque aparentemente isto é uma guerra que está longe de ter fim, e vamos ver quais é que são as novidades sobre este assunto. Em que nós temos: Ministra do Interior alemã recusa-se a renunciar ao seu cargo depois do tribunal anular a proibição das revistas. Os políticos que celebraram a proibição do Pacto de Direita ficaram subitamente muito calados. É verdade, é giríssimo. A Ministra do Interior alemã de esquerda, Nancy Faeser, não pretende renunciar apesar de ter sofrido uma humilhante derrota judicial. Inclusive a AfD já sugeriu que a própria renunciasse ao cargo, tendo em conta que não tem capacidade para gerir críticas a si mesma, nomeadamente ao seu próprio partido e ao governo do seu próprio partido. E, portanto, se não tem capacidade para gerir críticas, se não tem capacidade para ouvir críticas e quer reprimir as pessoas que fazem críticas, ela não está pronta para ser ministra num Estado democrático, ou pelo menos alegadamente democrático. A revista de direita crítica ao governo Compact, que ela proibiu no mês passado por incitar o ódio e propagar agressivamente que se derrubasse a ordem política, foi autorizada a retomar as suas atividades depois de uma decisão judicial na quarta-feira, 14 de agosto. O tribunal alegou ter encontrado provas de que a publicação violava a dignidade humana, mas disse que defender a liberdade de imprensa tinha precedência. E, portanto, quer dizer, violar a dignidade humana, mas em que medida? Há provas de que isso aconteceu? Quais é que foram as edições específicas em que foi violada a dignidade humana? Foi em todas? Foi apenas num texto? Foi apenas um autor? Foi a revista toda? Foi o dono da revista? O que é que se passou exatamente? Porque é que esta revista está em tribunal para a sua proibição? Isto é o Ministério da Verdade como em George Orwell, ou estamos simplesmente a debater alguma coisa constitucional que até tem razão de ser e provas? Tem alguma? Ou isto é apenas um debate de pessoas que não estão ideologicamente alinhadas com as convicções de quem escreve para esta revista? Curioso. Numa conferência de imprensa na quinta-feira, 15 de agosto, Faeser, respondendo a uma questão sobre se renunciaria conforme exigido por alguns políticos, disse que a sua derrota no tribunal foi um processo completamente normal num Estado governado pelo Estado de Direito. O Estado de Direito parece posto em causa pelas suas acusações e pela sua falta de noção do que é a liberdade de imprensa. É a senhora que põe em causa o Estado de Direito. Não é esta revista. Não é uma revista com meia dúzia de frases que não agradam ao Ministério da Verdade, não é? Não é essa revista que está a pôr em causa o Estado de Direito. São as suas acusações, enquanto representante legítima do ponto de vista democrático do povo. Por que raio é que a Nancy Faeser anda a colocar o Estado de Direito em causa, pondo em causa a liberdade de imprensa? A Nancy Faeser não tem que gostar do que é dito na revista, mas tem seguramente que respeitar. E isso tem. Esta foi uma interessante escolha de palavras da ministra que, segundo especialistas em direito constitucional, desrespeitou completamente o Estado de Direito ao proibir arbitrariamente uma publicação sem apresentar qualquer tipo de prova de violações criminais. E, portanto, era isto que eu dizia, quer dizer, é ela que, com esta acusação sem provas, é ela que põe em causa o Estado de Direito. A liberdade de imprensa é uma liberdade garantida pelo Estado de Direito. E, portanto, se ela não gosta da liberdade de imprensa, pelo menos que o diga abertamente. Agora que não diga que uma acusação completamente falsa que impediu a publicação de uma revista que tem legitimidade democrática para estar presente, sem provas, é uma forma de respeito ao Estado de Direito, porque não é. Efetivamente não é. O veredito do tribunal significa que muitos políticos que celebraram a notícia da proibição devem agora sentir-se envergonhados. A publicação conservadora Apollo News compilou uma lista de alguns dos legisladores que expressaram a sua satisfação com a proibição. Temos aqui, por exemplo, esta senhora que é chefe dos sociais-democratas de esquerda no Parlamento, por exemplo, disse: eu acho que os sociais-democratas de esquerda é uma redundância, os sociais-democratas são de esquerda, mas pronto, efetivamente. Disse: mais uma vez, a Ministra Federal do Interior, Nancy Faeser, mostra que está a agir. Sim, ela está a agir, mas quer dizer, está a respeitar os direitos quando age, está a respeitar o Estado de Direito, é isso que a social-democrata acredita, quer dizer. Enfim. Outro político da SPD
portanto, dos sociais-democratas, Andy Groth, ministro do Interior de Hamburgo, disse estar muito grato a Pfizer por não ter mais que suportar este documento de ódio extremista de direita. Ele acrescentou: o ataque bem-sucedido contra o Compact é um sinal claro do Estado de Direito contra os seus inimigos. Mas inimigos porquê? Porque é que um dos líderes de Hamburgo e parte do Partido Social-Democrata declarou os donos da revista como inimigos do Estado de Direito. Inimigos do Estado de Direito ou críticos do governo? É que temos que começar a fazer distinções. Isto é uma responsabilidade discursiva. Quer dizer, o J.D. Vance não podia falar das senhoras idosas com 20 gatos. Não podia. Ele dizer que preferia que as senhoras idosas com 20 gatos tivessem 10 filhos ou 20 filhos, não pode porque é uma besta machista. No entanto, este senhor declara aos donos de uma revista completamente inofensiva como inimigos do Estado de Direito e ninguém parece preocupado com a irresponsabilidade do discurso. Mas isto ainda fica pior, porque agora ouça o que disse o líder do Partido Verde, ou o vice-líder do Partido Verde. Disse que presumimos que as autoridades responsáveis examinaram e pesaram muito intensamente as questões em torno da lei dos meios de comunicação antes de tomarem a decisão de proibir o Compact. Portanto, ele acreditava e até deixou esta boquinha, o líder dos Verdes. Portanto, eu acho que é chocante, porque deveria ser uma pessoa ainda mais à esquerda do governo alemão. Mas efetivamente não é. Ele até deixou a boquinha. Meus caros, vocês pensaram verdadeiramente no que estão a fazer antes de proibirem esta revista? Não há provas. A Nancy Faeser perdeu em tribunal porque não tinha provas para o que dizia. E portanto, eu acho que alguém tinha que falar sobre este assunto, porque eu não vejo, sinceramente, vídeos no YouTube sobre este tema. Eu acho que alguém tinha que falar sobre este assunto porque é uma revista. E é na Alemanha. Isto não se está a passar na China. Não se está a passar na China comunista. Não se está a passar na Venezuela, que aí ninguém ficaria chocado. Isto está-se a passar na Alemanha. Há revistas que estão a ser banidas. Revistas. Portanto, esta é a preocupação dos representantes do povo alemão. Eu acho que neste momento o povo alemão tem que trocar de representantes, porque quer dizer, eu não acredito que o povo alemão esteja preocupado com a revista Compact ou com a revista Nancy, acho que lhe chamaram Nancy, numa reedição para fazer frente e para fazer uma espécie de homenagem irónica a quem proibiu a revista Compact. Mas quer dizer, a revista está de volta, pelo menos 2-3 anos acho que agora se podem aguentar. No entanto, eu não acredito que vá haver uma desistência por parte desta ministra. Acho que vai recorrer a mais meios legais. No entanto, a própria já disse que não vai renunciar ao cargo, apesar da sua acusação completamente estúpida e desproporcional. E, tendo feito essa acusação, diz que vai manter o seu cargo mesmo depois de ter perdido em tribunal e mesmo depois de ter colocado em xeque uma das liberdades garantidas pelo Estado de Direito. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Vou-vos mantendo a par de algumas atualizações deste caso, que é um caso que, tendo em conta que envolve meios culturais de propagação de informação à direita, é uma coisa que me interessa particularmente e por isso é que eu tenho falado tanto sobre este assunto, porque é um assunto que visivelmente me interessa. Não preciso de vos explicar porque sou uma pessoa atenta a estas questões culturais e interessa-me particularmente. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Quero-vos só pedir que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, aquelas coisas todas. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E já agora passo a anunciar, segunda-feira irei de férias, irei estar uma semana fora e tenho conteúdo pronto para vocês todos os dias e portanto estejam presentes na mesma, estejam por aí e obrigado por estarem desse lado. E entretanto, nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.